Olá amigos, meu nome é Adair, muitos de vocês já me conhecem, né? E outros, na verdade, sou eu quem tem o prazer de ter esse contato pela primeira vez. Eu sou engenheiro metalurgista, fiz curso de extensão universitária na Suécia, né? Depois fiz pós-graduação, depois fiz mestrado e por fim fiz doutorado em materiais pela USP, né? Foi um longo e difícil percurso acadêmico, né? Mas bem antes de eu iniciar a minha primeira formação em engenharia lá atrás, né, eu já tinha uma paixão por aço inoxidável, né? Esse tema, essa história, um pouco da minha história, eu vou contar num vídeo aí mais pra frente, tá? Quando eu for abordar outros assuntos do inox, eu vou encaixando essas histórias, essas nuances da minha relação com o inox, tá? Hoje eu vou começar uma série de vídeos, eu vou começar a entregar para vocês uma série de material, tudo gratuito, né, de vídeos, dicas, e-books sobre aços inoxidáveis, né? Nesse aqui eu já começo com uma dica super interessante, né, para acabar de vez com uma dúvida frequente que eu recebo sempre, né, que envolve já o aço inoxidável, tá? Legal, vamos para a tela de PowerPoint e a gente volta daqui a pouco. Legal, pessoal, estamos aqui junto na tela, né? Uma pergunta corriqueira que chega aqui para mim sempre é: o aço inoxidável enferruja? Eu acho muito bacana, né, essa discussão, né? E eu estou acostumado a lidar com esse tema já há muitos anos, e ele chega para mim de duas formas, né? Primeiro, a pessoa que chega para mim e fala assim: Adair, eu comprei um fogão, um reator, uma geladeira, um equipamento qualquer, e ele é em aço inox, como é que ele está pipocando assim de ferrugem, né? Como é que pode, né? Uma outra maneira que chega essa pergunta para mim é de quem vendeu, né? Adair, eu vendi um tubo, eu vendi uma conexão, eu vendi uma chapa, eu vendi um equipamento, né? E quem comprou tá louco atrás de mim, porque comprou aço inox e ele tá todo corroído, enferrujado, como é que pode, né? Então, afinal, né? Aço inoxidável enferruja, né? Não. Aço inoxidável não enferruja, meus amigos e minhas amigas, né? Mas para a gente entender o porquê ele não enferruja, eu preciso nivelar dois conceitos rápidos, né? Para a gente poder continuar explicando isso, né? O primeiro conceito importante é o da passivação, né? É o da formação da camada passiva no aço inox, né? Então, o aço inoxidável tem como principal elemento o cromo, né? Então, o cromo nos aços inoxidáveis, né, ele está sempre maior que 10,5%, né? E ao entrar em contato com o oxigênio, que é esse que a gente respira, né, forma um óxido de cromo estável, né, que dá origem então ao que a gente chama de camada passiva, que é uma camada protetora muito pequenininha, né, muito ínfima, que acaba sendo uma barreira contra ataques ao substrato, né, o que tem embaixo dela, que é o aço inoxidável, né. Então essa é a principal característica do inox, né? E o outro conceito que eu quero nivelar com vocês é o conceito do que é a ferrugem, né? A ferrugem nada mais é do que ferro oxidado e úmido, ou seja, hidróxido de ferro, que tem aquele aspecto vermelho alaranjado, né? Que é o próprio produto de corrosão do ferro, né? E que todo mundo, quando bate o olho, acaba sempre identificando que é a ferrugem, né? Então a ferrugem é um hidróxido de ferro e por outro lado o inoxidável é óxido de cromo na superfície, né? Esse é um dos motivos que ele não corrói. Vamos juntar os dois conceitos aqui. O inox, óxido de cromo na superfície, protegendo o elemento ferro que está embaixo dessa camada, né? E justamente a ferrugem é o elemento ferro oxidado. Portanto, como o cromo faz esse papel de proteger o substrato, o aço inoxidável não tem como enferrujar. Ele simplesmente não enferruja, porque existe a camada passiva, né? Então a pergunta que sempre vem depois é: tá bom, o inox não enferruja, entendi. Mas por que então às vezes eu vejo o aço inoxidável com ferrugem, né? Então é legal a gente ver e conversar sobre isso, porque, por exemplo, essa mesa que a gente está vendo aqui, né, é uma mesa em aço inoxidável e a gente percebe claramente aqui a ferrugem sobre o aço inoxidável. O que aconteceu aqui foi um manuseio inadequado. Então, partículas ou íons de ferro, como a gente fala, se depositaram sobre o filme passivo e esses íons de ferro, então, se oxidaram, se hidrataram, formaram o produto de corrosão em cima do filme passivo. E a ideia que fica é que o aço inoxidável está enferrujando, mas quem está enferrujando, na verdade, são esses elementos
exógenos, esses íons de ferro que vieram de outro lugar por manuseio inadequado. E o que é um manuseio inadequado, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem alguém aqui esmerilhando uma superfície metálica, por exemplo, o teto de um galpão. Embaixo, né, no chão, tem uma chapa de aço inoxidável. Então essas limalhas, que são íons de ferro, vão cair lá do teto e vão cair sobre a superfície do aço inoxidável, e com o tempo, a umidade, a temperatura, o que vai acontecer é que essa chapa, essa superfície inoxidável, vai apresentar então esse aspecto de corrosão que a gente vê aqui, que é fruto desses íons de ferro que caíram sobre a superfície e enferrujaram, né? Na verdade, não é o inox que está enferrujando, e sim os íons de ferro que caíram sobre o filme passivo, né? E aí vem sempre aquela pergunta, né? Adair, é possível recuperar um aço inoxidável que foi contaminado? Sim, é possível, né? Vamos olhar esse exemplo aqui, né? Eu tenho aqui antes um recipiente, aí, um local todo oxidado, né? Onde a gente vê a contaminação. Ele era 304L, está todo aço inoxidável 304L, todo contaminado. E aí eu faço então o quê? Um banho químico, que a gente chama de decapagem e passivação, à base de ácido nítrico e fluorídrico, né? Então essa solução nítrico-fluorídrica, mais alguns aditivos, essa solução vai remover essa contaminação, dissolver esse produto de corrosão e vai repassivar a superfície do aço inoxidável, e ele vai continuar cumprindo o papel dele, que é justamente proteger o substrato. Então há recuperação através de decapagem e passivação, que é a decapagem química, como a gente costuma chamar, tá? Bom, pessoal, então o que eu tenho que fazer, né? Quais são as dicas para que eu evite algum tipo de contaminação sobre a minha superfície de aço inoxidável, né? A primeira coisa importante é eu evitar o contato direto do inox com aço carbono. Então, se eu tenho uma prateleira, alguma coisa em aço carbono, que eu vou colocar um tubo ou uma chapa em aço inox, eu devo colocar uma barreira física entre os dois. Por exemplo, um plástico bolha, ou revestir de plástico a superfície do carbono, né, para poder exatamente evitar o contato direto, né? Uma outra coisa importante é que se eu vou realizar alguma operação em aço carbono, por exemplo, um lixamento, qualquer operação que solte limalha, que são íons de ferro, né, eu vou fazer isso sempre longe da superfície do inox, ou vou impor uma barreira física entre a operação e o aço inoxidável. Essa barreira física pode ser uma lona ou alguma coisa, ou mudar de galpão, ou ir para uma sala diferente, alguma coisa tem que ser feita, né? Uma outra coisa é, se eu vou usar um jogo de ferramental em aço carbono e depois em aço inoxidável, eu devo limpá-lo entre as operações. E uma outra opção é eu ter um jogo de ferramentas dedicado ao aço carbono e um outro jogo de ferramentas que eu possa aplicar em aço inoxidável. Tudo isso para evitar a impressão, a contaminação de aço carbono sobre o filme, né? Para a gente terminar essa parte aqui do PowerPoint, é importante a gente lembrar que quando a gente compra, quando a gente quer o aço inoxidável, quando a gente precisa do aço inoxidável, a gente precisa ter ele dessa forma, né? Limpo, arejado, com filme passível estável, né? Como a gente costuma dizer na teoria, né? Porque é isso que a gente espera, né? Como é o caso desse museu aqui que a gente está vendo, que é lá na Nova Zelândia, né? Onde toda a fachada dele é aço inoxidável, e ele tem simplesmente esse aspecto impressionante, né? De beleza, de status, de tudo que o aço inoxidável nos transmite. Bom, legal, vamos voltar para o vídeo agora, que eu vou me despedir de vocês e também vou contar o que vem aí pela frente, tá bom? Vamos lá. Legal, pessoal. Antes de eu me despedir de vocês, né? Convido a todos a irem assistindo cada vídeo nosso, né, colecionando informações técnicas sobre o inox, sempre dada de uma forma bem simples, bem didática, tá? É importante reparar como a informação dá poder pra gente, né? Se eu passo a entender melhor um fenômeno, né, ligado ao aço inoxidável, aqui no caso, por exemplo, né, isso vai potencializar meu desempenho, né, seja como vendedor, como comprador, como inspetor, usuário, né, ou responsável pela manutenção de algum equipamento, né?
Você pode ser um profissional da revenda, você pode ser um profissional da distribuição, você pode ser da área alimentícia, farmacêutica, óleo e gás, solda, indústria química, mobiliário, enfim. Todas as áreas, né, sempre acabam se encontrando com o aço inoxidável, né, porque ele está presente em tudo, né, todo tipo de mercado, né, até no nosso dia a dia hoje, né, e toda vez que a gente aprende algo de novo, que serve de base, isso transforma a gente, né, transformação é super legal no profissional, né. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Vou continuar falando sobre aço inoxidável, né? Vou pedir para vocês interagirem com a gente, né? Tem um campo embaixo dessa tela do vídeo aqui, onde vocês podem enviar comentários, pedir o próximo tema, falar da experiência de vocês, expectativa de vocês em relação ao aço inoxidável, né? E, por favor, não percam o próximo vídeo, tá? Vai ser demais, a gente vai falar um pouco de corrosão no mundo, né? Alguns números, ainda vou juntar com alguma aplicação incrível sobre aço inoxidável. Obrigado mais uma vez e, gente, treinar sempre. Obrigado.